Em todo o mundo, neste momento, indústrias deixam escapar gases poluentes pelas chaminés. Caminhões, ônibus e carros emitem monóxido de carbono. Pequenos agricultores buscam produzir mais e provocam queimadas nos campos. Já as grandes plantações provocam desmatamentos, uso de agrotóxicos e desgaste do solo. Nas cidades, algumas pessoas moram e vivem do lixo. Enquanto uns têm tanto, outros têm tão pouco. É o que chamamos de má distribuição de renda. Hoje no mundo, mais de 1 bilhão de pessoas vivem em estado de absoluta pobreza. Ou seja, não têm comida suficiente, não têm saúde, nem casas decentes para morar. No Brasil, milhões de pessoas vivem assim. E o pior, ao longo do tempo, a distribuição desigual da riqueza só aumenta. Em 1960, os 20% mais ricos da população mundial recebiam 30 vezes mais do que os 20% mais pobres. Em 1991, os ricos ganhavam 61 vezes mais. O Brasil é um dos países do mundo com graves problemas de desigualdade social. Para o equilíbrio do meio ambiente, a má distribuição da riqueza é um dos problemas mais graves. Quando nem todos têm acesso aos serviços e bens, muitas pessoas ficam afastadas de uma vida de qualidade. É exatamente sobre qualidade de vida que vamos falar aqui. O que vemos atualmente é um mundo onde as pessoas consomem demais. Isso gera muita poluição e desarmonia. Muitas pessoas que moram em favelas ou em bairros muito pobres vivem sem saneamento, sem esgoto, sem serviços de coleta de lixo, sem áreas verdes, sem opções de lazer. Ao contrário do que muita gente pensa, assim como as florestas destruídas, os animais mortos, a poluição do ar, a falta de uma vida saudável também é desequilíbrio do meio ambiente, porque o meio ambiente somos nós. Estilos de vida tão diferentes geram problemas parecidos. Para ricos e pobres, no campo ou na cidade, a falta de uma vida de qualidade, com bons serviços de educação, transporte público e saúde, gera tensão, violência e doenças. E isso é um problema socioambiental. Tanto no campo como nas cidades, a falta de educação e informação. Nos países ricos moram 26% das pessoas de todo o mundo, mas essas pessoas consomem 80% da energia do planeta. Esses países também são os maiores responsáveis pela emissão de gás carbônico. Isso custa caro. Na Europa e nos Estados Unidos, não param de crescer os índices de doenças como obesidade, câncer, diabetes e doenças do coração. Esses países têm sérios problemas também com o lixo que produzem. Não sabem onde colocar as milhões de toneladas de papel, metais, vidro, plástico. Consomem muito mais do que conseguem processar. O que esses países produzem de poluição afeta cada pessoa diretamente. A emissão do gás CFC, por exemplo, destrói a camada de ozônio, responsável por filtrar os raios solares que chegam à Terra. Isso provoca doenças graves, como câncer de pele. O uso corrente de carvão, óleo e petróleo contribui para mudar o clima no nosso planeta, causando o aquecimento de todo o mundo, o que coloca em risco ecossistemas como as geleiras dos polos norte e sul e ameaça a vida na Terra. Países em desenvolvimento também geram poluição e degradação, como fábricas de automóveis, de aço, de eletrodomésticos,
Tem ainda produções agrícolas que usam pesticidas, agrotóxicos. Tudo isso gera empregos, permite o país exportar bens e ter lucros, mas tem implicações diretas no meio ambiente, na nossa vida todos os dias. Existe uma forma adequada de usarmos e ocuparmos o solo e termos nossas indústrias com menos poluição. Para todos os países, é importante continuar a crescer, mas o desenvolvimento não pode implicar em destruição, como tem sido feito até hoje. As pessoas não aguentam mais fumaça, barulho, lixo. Por isso, precisamos encaminhar formas de gerar recursos, empregos e riqueza. Mas precisamos aprender a explorar a floresta sem destruir, ter o lixo e saber reciclá-lo, reutilizar as latas, garrafas, papel, madeira, nas cidades ou na zona rural. É assim que poderemos chegar ao desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento só é possível se tivermos melhor distribuição de renda. Precisamos diminuir as diferenças, acabar com a miséria, permitir que todos vivam bem em cidades limpas, com boas escolas, esgoto e água potável, serviço de saúde, segurança, transporte de qualidade para todos. Esses requisitos são indispensáveis para o pleno exercício da cidadania. Cidadania é o conjunto de direitos e deveres que cada cidadão tem para com o Estado e a sociedade. A impossibilidade de exercer esses direitos, resultante da fome somada à ignorância, impede as pessoas de participar das decisões que dizem respeito ao presente e ao futuro delas e de seus semelhantes. Num país democrático como o Brasil, as decisões sobre o presente e o futuro da sociedade são tomadas por políticos, que, por sua vez, são eleitos pelos membros da sociedade. As comunidades locais são a base do exercício da cidadania, que pode começar, por exemplo, pela coleta seletiva e reciclagem do lixo produzido em casa e vai até a cobrança aos prefeitos e governadores a usarem o dinheiro público no interesse da maioria da população. É preciso exigir deles a execução de trabalhos como saneamento básico, tão necessário à saúde das pessoas. A canalização de esgotos é obra subterrânea que ninguém vê. Organize-se na sua rua, no seu bairro, trabalho e escola. Através da sua associação, você pode acompanhar o planejamento e os trabalhos de sua prefeitura. Assim, você poderá se certificar se o dinheiro destinado à escola foi realmente aplicado, bem como do hospital, do esgoto, enfim, de tudo o que se refere à sua comunidade. Cada um de nós pode fazer sua parte. Quando falamos em meio ambiente, frequentemente a primeira palavra que nos vem à cabeça é poluição. Não poderia mesmo ser diferente. Afinal, as diversas formas de poluição são realmente um dos principais problemas ambientais do mundo. Isso porque toda forma de poluição afeta a nossa vida diretamente. Todas as coisas que existem no planeta estão interligadas. Quando respiramos, colocamos para dentro do nosso corpo o que está no ar. Quando bebemos água, é a mesma coisa. Por isso se diz que o planeta funciona em ciclos. Isso significa que cada um depende e influencia o outro, seja ser vivo ou não. E o mais importante, se algum elemento estiver poluído, sujo ou degradado, vai influenciar e prejudicar todos os outros que se relacionam com ele. Por isso,
A poluição é um tema tão fundamental. Poluição, qualquer que seja ela, química, radioativa, sonora ou visual, significa desrespeito por nós mesmos. A poluição química, por exemplo, engloba os agrotóxicos e o mercúrio. O mercúrio é um grande problema na Amazônia e em todo lugar onde haja garimpos. O mercúrio é usado para separar o ouro dos outros sedimentos retirados dos rios pelos garimpeiros. O mercúrio do rio causa contaminação e se acumula nos peixes. O mercúrio que contamina os peixes também contamina os que deles se alimentaram. Populações inteiras que retiram dos rios da Amazônia o seu sustento, como por exemplo os índios caiapós e mundurucus, estão ameaçados pela contaminação do mercúrio. A contaminação causa doenças como diarreia, depressão, distúrbios visuais e infecção. A ação poluidora é sempre do homem e também cabe ao homem evitá-la. No caso dos garimpos, há uma saída. A primeira alternativa para se evitar a contaminação dos rios, principalmente da Amazônia, os rios brasileiros, com mercúrio usado em garimpo, é o uso de retorta. Essa alternativa é um consenso entre os especialistas que trabalham com mercúrio. A retorta nada mais é do que um pequeno equipamento químico em que o amálgama pode ser queimado. A amálgama é a liga entre mercúrio e ouro. Pode ser queimado sem que o mercúrio vá para a atmosfera. Após o aquecimento, há uma refrigeração e o mercúrio é condensado e, portanto, recuperado. Inclusive, é uma solução que o garimpeiro pode reutilizar o mercúrio. A segunda alternativa é a calha, que em alguns locais é usado o mercúrio nessa calha, onde passa a areia com ouro, de onde será recuperado o ouro. Essa calha não pode ser colocado o mercúrio. Como vimos, tudo o que afeta alguma parte do planeta, por menor que seja, vai afetar também o planeta todo. A principal forma de poluição, e também a mais conhecida, é a atmosférica, que faz muito mal à saúde. Os principais causadores são os gases jogados no ar pelas chaminés das indústrias. São cerca de 100 milhões de toneladas de óxido de enxofre, um dos piores tipos de gás poluente, capaz de fazer, com o passar do tempo, a chuva virar ácida por causa da sua composição. Os escapamentos dos automóveis também representam grande fonte poluidora nas cidades. Um carro, quando gasta 1 litro de gasolina, está também consumindo da atmosfera 17 quilos de oxigênio. Agora imagine uma cidade como São Paulo. Não é à toa que eles lutam desesperadamente para reduzir a quantidade de carros nas ruas, fazendo inclusive rodízios. Durante aquele dia, os carros de determinadas placas não podem sair de casa. O que acontece é que os gases liberados pela queima de combustível fóssil, a gasolina dos carros, por exemplo, retêm os raios do sol, não deixando que eles voltem para o espaço. Resultado, aqui embaixo fica super quente, podendo causar doenças como câncer, nervosismo e problemas respiratórios em seres humanos e animais. Esse é o chamado efeito estufa, que pode representar num futuro próximo uma total alteração da vida normal do planeta. A cidade de Cubatão, em São Paulo, sabe muito bem quais são as consequências da poluição do ar. Polo industrial do Brasil, Cubatão já recebeu o título de campeã mundial de poluição. O problema era tão grande que diariamente eram jogados no ar 1 milhão de quilos de poluentes. Os problemas com a saúde eram constantes, afetando até os bebês. Muitos já nasciam mortos ou com deficiências sérias no sistema nervoso. Mas agora a situação na cidade mudou. Desde 1984, começaram a ser instalados filtros nas fábricas e nos escapamentos dos carros para diminuir a poluição.
De lá para cá, não foram mais registrados estados de emergência por causa da poluição e a situação de saúde melhorou muito. Outro problema sério com a poluição do ar é a questão da camada de ozônio. A camada de ozônio é uma espécie de capa que protege a Terra dos raios ultravioletas do Sol, muito prejudiciais à saúde. Um tipo de gás chamado clorofluorcarbono, o CFC, faz um buraco nessa camada de ozônio. Pelo buraco, os raios solares chegam com toda a força em contato com o nosso corpo, o que pode causar câncer de pele. Os CFCs são produzidos pelas geladeiras, pelos aparelhos de ar-condicionado, extintores de incêndio, etc. Já existe tecnologia que substitui o CFC nesses aparelhos, não prejudicando, então, a camada de ozônio. Mas nem todos os fabricantes fizeram a substituição. Como vimos, poluição significa atentado à própria saúde dos seres vivos. Com esse raciocínio, devemos considerar as drogas, o álcool e principalmente o fumo como agentes poluidores, e poluidores da pior espécie, pois atingem diretamente o homem. As nossas ações vão determinar a qualidade de vida que nós e os outros teremos. Entender isso é fundamental. A Escola Estadual Marília de Dirceu, em Ouro Preto, Minas Gerais, parece que entendeu perfeitamente a nossa íntima relação com o que nos envolve. Vizinha do Rio Funil, a escola não aguentava mais o mau cheiro e o risco constante de doenças. Assim, os alunos e professores se mobilizaram, estudaram o que poderia ser feito para despoluir o rio e programaram uma série de atividades que incluía teatro e produção de maquetes. O resultado desse processo foi levado ao prefeito, que iniciou no mesmo ano as obras de saneamento para despoluir o rio. O poder da escola e dos alunos veio, no fundo, do entendimento de que somos parte de um todo. Quem sabe disso não polui, não joga lixo no chão e não joga lixo dentro do próprio corpo. Quem sabe disso sabe o que é saúde e qualidade de vida. Como bem disse o chefe indígena Seattle numa carta ao presidente dos Estados Unidos, todas as coisas são interligadas. O que acontece à terra, acontece aos filhos da terra. Não foi o homem que teceu a teia da vida. Ele é apenas um de seus fios. Tudo que se faz à trama, faz-se a si mesmo. Até a próxima. Saúde, saúde! Quem é que vai querer saúde? O mundo produz hoje alimento suficiente para nutrir quase 2 vezes toda a humanidade. Mas tem gente passando fome. O Brasil é um dos maiores plantadores e colhedores de alimento do mundo. São 80 milhões de toneladas de produtos agrícolas por ano. O Brasil consome alguns desses produtos e exporta uma parte. Mas os alimentos são mal distribuídos e desperdiçados e não chegam a toda a gente. Nas escolas, temos a merenda, que garante aos alunos pelo menos uma boa refeição por dia. Mas as crianças da escola da sua comunidade se alimentam bem? Os legumes, frutas e verduras são fontes de vitaminas indispensáveis. Por exemplo,
A cenoura é importante fonte de vitamina A, que contribui para o bom funcionamento do organismo e auxilia no crescimento da criança. A laranja, o limão e o caju têm vitamina C, importante para os dentes, os ossos e os músculos. Os legumes verdes, como o jiló e a abobrinha, previnem contra o cansaço crônico. Nenhuma pessoa deveria ficar sem esses aliados da saúde, muito menos as crianças. Mas, infelizmente, muitas vezes não é isso que acontece. Em diversas escolas, as crianças comem verduras, frutas e legumes na merenda. Muitas pessoas, porém, não têm esse hábito alimentar, dizendo que são produtos caros e difíceis de produzir. Isso não é verdade. Em todo o Brasil, comunidades e escolas em cidades ou em zonas rurais, grandes ou pequenas, estão plantando sua própria horta. É isso mesmo, com a ajuda das crianças, professores, funcionários e pais de alunos e membros da comunidade, estão descobrindo nas escolas o prazer e a importância de fazer pequenos canteiros com legumes, verduras e frutas, fáceis de plantar e colher e gostosas de comer. Tudo é feito com simplicidade, em terrenos pequenos, com pequenos canteiros. E todo o trabalho na terra é feito pelas crianças, desde a preparação do solo até a colheita. Além das vantagens na alimentação, mexer com a terra ajuda as crianças nas aulas de ciências naturais, matemática, português, estudos sociais. Enquanto plantam, estudam sobre a vida das plantas, o clima, quantidade de sementes e frutos que nascem nos canteiros, como se escreve o nome das verduras, dos legumes, das frutas, de que país ou região se originaram, enfim, uma série de informações pertencentes às diversas disciplinas. E ainda aprendem que é possível plantar respeitando a vegetação original do lugar, o tempo que a terra leva para se recuperar entre uma pequena safra e outra, como conter o ataque de pragas como pulgão e formiga, enfim, trata-se de noções de respeito à natureza. Outra vantagem de se trabalhar com horta é estimular o trabalho coletivo. Cada um leva o que puder: uma pá, uma enxada, sementes, saquinhos de leite para colocar as mudas ou só à disposição de ajudar. Adubo orgânico, a palavra já diz, é aquele adubo que provém de um organismo. Ele pode ter duas origens. A origem animal, através de estercos, sobras animais, e de origem vegetal, que é tudo aquilo que sobra das árvores, das plantas. A importância da utilização da adubação orgânica na agricultura é a mais relevante possível, porque se consegue produzir com ela um alimento de melhor qualidade e a custo bem mais barato. Compostagem é a busca do equilíbrio perfeito nos três reinos da natureza, a saber, o reino de origem animal, que são sobras e restos da natureza de origem animal, são os estercos, do reino vegetal, que são todas aquelas sobras de plantas e de vegetais, e do reino mineral, através, por exemplo, da pedra calcária. O encontro desses elementos nos dá uma compostagem ideal para se praticar a agricultura orgânica. Agora que vocês viram a compostagem, vocês sabem da importância de aproveitamento do seu lixo doméstico, do lixo da escola, de tudo aquilo para o benefício de vocês mesmos. Uma horta pode ser enriquecida com o plantio de um canteiro de ervas medicinais, plantas que a gente usa para curar doenças. Alho é bom para a gripe. Alfavaca ajuda nos problemas respiratórios, como a bronquite. Hortelã ajuda a digestão e é vermífugo. Quem tem uma horta, observa as plantas e cuida delas, com certeza fica muito mais sensível a toda a questão do meio ambiente e da qualidade de vida.
nos lugares onde são desenvolvidos esses projetos de hortas, viveiros e canteiros de plantas, os resultados mostram que as pessoas ficam tão encantadas com a experiência que a repetem em outros lugares, como no quintal de casa, em vasinhos nos apartamentos e no trabalho, e terminam despertando em outras pessoas o gosto pelo verde e o desejo de plantar. Saúde, saúde! Quem é que não vai querer uma vida muito mais legal? Esse poema foi escrito na década de 50 pelo poeta Augusto de Campos. Ele é um dos fundadores do movimento chamado concretismo. Lançado em 1956, a poesia concreta propunha um poema-objeto. Ou seja, o poema usa vários outros recursos que não apenas a palavra. Aqui, a palavra luxo constrói a palavra lixo. Isso é poesia concreta. O importante disso para nós é o que esse poema nos inspira a pensar. Ele sugere 2 pontos fundamentais. O primeiro é que o lixo vem do luxo, isto é, o luxo constrói o lixo. E faz muito sentido, afinal, quantas coisas compramos e que acabam no lixo. Se compramos leite, jogamos o saquinho no lixo. Se compramos sabão, de novo a embalagem vai para o lixo. O pior é que parece sem solução. Como poderemos deixar de comprar sabão ou leite? E não dá para comprá-los sem as embalagens. Realmente as embalagens são um problema sério. O destino delas é o lixo. As embalagens representam, em média, metade do volume de lixo em cada município. Vendo assim, parece que o problema não tem solução. Mas tem. E essa solução está relacionada ao outro ponto que o poema sugere. Vendo assim, o que também podemos entender é que o lixo pode ser luxo. Por exemplo, quem diria que com um pouquinho de criatividade e uma tesoura, esta garrafa de refrigerante viraria este porta-lápis. Porém, mesmo o lixo podendo ser transformado em luxo, ainda é um problema sério. O homem produz, em média, de 0,5 a 1 quilo de lixo por dia. Isso quer dizer que em um mês teremos 30 quilos de lixo para cada pessoa do município. Além disso, o lixo mal acondicionado atrai animais que causam doenças graves, como a cólera e a leptospirose. O péssimo hábito de alguns moradores jogarem lixo nos rios e córregos é uma das causas das inundações que as cidades sofrem quando chove muito. Queimar o lixo não é uma boa solução, pois polui o ar. A verdade é que o lixo, na maioria das vezes, significa muitos problemas. O que fazer, então? É impossível deixar de produzir lixo, mas precisamos tratá-lo de forma diferente para amenizar os problemas por ele causados. Para que isso aconteça da melhor maneira possível, precisamos pensar melhor sobre o lixo. Afinal, o lixo só será luxo quando colocarmos essa ideia na cabeça. Possivelmente, quando você coloca seu lixo na lixeira, nem imagina onde ele vai parar. Pois bem, lixo simplesmente não desaparece. É preciso fazer alguma coisa com ele. E é essa alguma coisa a ser feita que se chama gerência de lixo. Você já experimentou fazer uma pesquisa para descobrir como a sua cidade trata o lixo? Onde ele é colocado? Se ele é queimado ou enterrado? Para começar nossa pesquisa, vamos entender como o lixo pode ser classificado. Existe o lixo orgânico, que são todos os restos de comida, cascas de legumes e verduras, galhos e folhas, é o chamado lixo molhado. O lixo inorgânico é composto de plástico, vidros, metais, papel e papelão. É o chamado lixo seco. O lixo tóxico são tintas, solventes, pilhas, substâncias e produtos venenosos. E o lixo hospitalar compõe-se dos restos de medicamentos, curativos e matérias usadas em hospitais e postos de saúde. Parte do lixo orgânico e inorgânico pode ser recuperado e reutilizado como recurso secundário. Essa reutilização se chama reciclagem. Nesse processo, o homem imita a natureza, ou seja, recicla. A importância da reciclagem é que, assim, poupamos os recursos primários. Por exemplo, se todos os jornais de São Paulo fossem reciclados,
diariamente poderiam ser poupadas 1.700 árvores. A reciclagem é a utilização do lixo para outros e melhores fins. Ela significa economia de energia na fabricação dos produtos de consumo. Economiza também água, matérias-primas e reduz a poluição do ar e água. Sem dúvida, a reciclagem é o melhor caminho do lixo, mas não é o único, mesmo porque nem todo lixo pode ser reciclado. Outros processos de gerenciamento do lixo são o depósito e a incineração. Os depósitos destinam-se basicamente a deixar o lixo a céu aberto. Infelizmente, é largamente usado nas cidades brasileiras. Se deixados a céu aberto, sem o cuidado devido, como na maioria das vezes acontece no Brasil, os depósitos são a causa de doenças sérias que afetam os moradores que vivem nas redondezas, além da poluição do ar e do odor. Os dejetos de animais, por exemplo, deixados à toa nos depósitos, são, na verdade, focos de doenças, pois estimulam a procriação de ratos e insetos, que são os agentes causadores da cólera e da leptospirose. Dejetos animais, como o da galinha e o do gado, podem virar um rico adubo para a agricultura se forem tratados para isso. A incineração também, se não for bem cuidada, pode causar sérias complicações, poluindo o ar com seus gases tóxicos. É por tudo isso que a reciclagem e o reaproveitamento são as melhores saídas para o lixo. Reciclar significa mudar a maneira de pensar, significa encarar o plástico, os metais e o lixo orgânico não mais como simplesmente lixo, mas material que pode ser reaproveitado. Por isso é que a coleta seletiva é tão importante. Coleta seletiva é separar o lixo em latas ou depósitos diferentes para facilitar a reciclagem. A escola é um bom lugar para exercitar a reciclagem. Uma ótima ideia é montar, em conjunto com a escola inteira, um programa de reciclagem, partindo da separação do lixo. Planejar mesmo, juntando professores, direção, pais e alunos, como isso pode ser feito e, principalmente, para quê. O primeiro passo para essa história será passar para os alunos a importância da reciclagem e, principalmente, como ela poderá ser aplicada perfeitamente no dia a dia da escola. Vi que o lixo na rua ele não tinha sentido, né? E aí eu passei a pegá-lo e aproveitá-lo. Aproveito vários materiais, lata, tampa de garrafa, material alternativo que eu uso no meu trabalho. As pessoas não têm consciência de que a rua faz parte da vida delas. Aí elas pegam, comem a banana e jogam a casca pela janela, né? Falta de consciência, porque a rua também faz parte da nossa vida, faz parte do lar, da cidade inteira. A utilização da sucata, atestam todos aqueles que usam, aumenta o interesse e o rendimento tanto do professor quanto do aluno. Viu como o lixo realmente pode ser luxo? Por isso é fundamental pesquisar como é o lixo do seu trabalho, da sua escola, da sua casa, do seu bairro. Estudar suas possibilidades e planejar, junto com todos, o que pode ser feito com ele. E aquela parte do lixo que realmente não pode ser reaproveitada será bem menor. É assim que o seu lixo deixa de ser um problema tão grande. Até a próxima!
Olhando assim, dá até para pensar que o nosso planeta devia se chamar água, não é? O planeta Terra tem 70% de sua superfície cobertos por água. Mesmo assim, vivemos um quadro preocupante. 97,3% são de água salgada, que está nos mares e oceanos. 2,07% estão congeladas nas geleiras. Restam somente 0,63% de água doce, ou seja, menos de 1%. Mas apenas 0,26% estão ao alcance do homem para beber, cozinhar ou plantar, pois o restante está debaixo da superfície da terra. Quando abrimos a torneira e a água aparece, jorrando, pensamos que ela estará sempre ali, que nunca vai acabar e que podemos usá-la sem nenhuma preocupação, não é mesmo? Isso é um engano. A água é um recurso natural limitado e cada dia que passa está ficando mais escassa. Um dos principais problemas é que existe uma quantidade disponível de água que, a princípio, não vai mudar. O que muda é o número de pessoas para consumir esta mesma quantidade de água. É como se fosse um bolo. Imagine que você fez um bolo de aniversário para 10 pessoas. Se uma só pessoa for à sua festa, vai ser muito bolo. Se 10 pessoas aparecerem, será o suficiente para todos comerem bem. Mas vamos imaginar que mais 10 pessoas apareceram de surpresa. Olha, aí já são 20 pessoas para comer um bolo que era para 10. O que fazer? Nesse caso, devemos todos comer um pedaço de bolo menor. Dessa forma, corremos o sério risco de não haver água o suficiente para atender às necessidades de todos. No Brasil, o problema é delicado. Apesar de estar no país, 8% da água doce superficial do mundo. A maior parte da água disponível para o uso em nosso país, cerca de 89%, está concentrada nas regiões Norte e Centro-Oeste, onde só vivem 14,5% dos brasileiros, que precisam de apenas 9,2% da demanda hídrica do país. Os 11% restantes se distribuem nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste, onde estão localizados 85% da população e 90,8% da demanda de água no Brasil. Nas bacias do Rio Doce, do Paraíba do Sul, do Jequitinhonha, por exemplo, a água disponível para cada pessoa é hoje menos da metade da água que existia há 50 anos. Mas não é só o aumento da população que ameaça os recursos hídricos. Desmatamento, queimadas e poluição são inimigos mortais das nascentes e dos rios. Alguns afluentes do Rio São Francisco, por exemplo, já secaram por falta de cuidados. Um rio ou afluente, que é como um braço do rio, seca, na maioria das vezes, por causa dos desmatamentos em suas nascentes ou por ocupações indevidas, tais como invasões e assentamentos. Você sabia que para se produzir 1 quilo de pão, gastam-se, da plantação de trigo até a padaria, 1.000 litros de água? A água é tão fundamental para a vida que há quem afirme que no século XXI as guerras não serão por petróleo ou qualquer outra riqueza, mas pela água. Vejamos alguns dados sobre os países em desenvolvimento. 10 milhões de pessoas morrem por ano por doenças que seriam evitadas se a água fosse tratada. 70% dos pobres não têm água tratada e 80% estão sem rede de esgoto. Como se não bastasse, muita gente desperdiça água por pura falta de conhecimento. O Brasil é um dos campeões mundiais, com desperdício estimado em 40%. Isto representa um prejuízo de R$1 bilhão por ano. Uma torneira apenas gotejando, por exemplo, representa um desperdício de 46 litros por dia. Se ela estiver derramando um filete de água, o prejuízo é de 180 a 750 litros por dia.
A boa notícia é que no Brasil e no mundo, várias pessoas e instituições já despertaram para o problema da água e estão se mobilizando. Está nascendo no Brasil o Movimento de Cidadania pelas Águas, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. A ideia do movimento é não ser mais um órgão do governo, mas reunir todo mundo, cidadãos, governo e organizações não governamentais, para estimular reflexões e ações sobre a água. A partir do momento em que o governo constata que a água é um bem público e que todo mundo tem que cuidar dela e que o próprio governo não daria conta de cuidar sozinho dessa água, o governo convoca os cidadãos, através desse movimento de cidadania pelas águas, para que eles cuidem, cada um no seu município, na sua região, cuide do seu rio, cuide do seu córrego, cuide da sua lagoa, enfim, que tome cuidado para que essa água, a gente possa devolver essa água para a natureza limpa e saudável. As escolas de Brasília também se mobilizaram para a importância da água. Elas querem ajudar a mudar essa história toda de sujeira em nossas águas. Trata-se do projeto Amigo dos Mananciais. O projeto Amigo dos Mananciais, ele consiste em conscientizar as crianças no uso da água. Como assim? Nós estamos vendo hoje em dia que o racionamento da água está enorme e por isso nós temos que trabalhar com as crianças, que é o nosso futuro. Esse trabalho é um trabalho em convênio com a CAESB, que nos fornece todo o material necessário para o trabalho ser feito, E ele é feito em 3 etapas. A primeira etapa, a criança vem no manancial, que é a origem da água, Depois ele vai à Casa da Água, que é na Escola da Natureza, lá no Parque da Cidade, e vai ver lá como funciona a questão de economia. Você que está em Belém, Macapá, Ouricuri, Caxias do Sul, qualquer parte do Brasil, você pode muito bem copiar essa ideia. Procure a Companhia de Água e Esgoto do seu estado ou cidade, ou mesmo o Centro de Referência do Movimento de Cidadania pelas Águas. Peça uma ajuda. Quem sabe alguém muito legal não pode ir na sua escola, bairro ou igreja falar sobre esse assunto tão importante. Lembre-se, foi na água, há bilhões de anos, que a vida surgiu no planeta Terra. E até hoje, sem água, ela seria impossível de existir. É comum pensar que água é fácil, não é? É só abrir uma torneira e ela está lá. Das pessoas que têm água encanada em casa, poucas sabem a trajetória dela até chegar na torneira. Acontece o mesmo com o esgoto. Muita gente pensa que é só apertar a descarga e pronto, está tudo resolvido. Não é bem assim. É muito comum casas, chácaras e fazendas utilizarem fossas para receberem água suja. Os dejetos que escorrem pelos ralos e vasos sanitários, depois de atingirem a fossa, podem chegar até o lençol freático, contaminando a água pura que serve à população. Se isto acontece, a água não serve mais para o consumo humano. Você já parou para pensar na quantidade de sujeira que uma cidade joga pelos ralos e encanamentos? O sistema de escoamento de toda essa água que vem das pias, ralos, fábricas e ruas chama-se esgoto. A água suja não pode simplesmente ser despejada nos rios, lagos e mares. Ela precisa antes ser tratada. O sistema de coleta e tratamento de esgoto, da água e do lixo, recebe o nome de saneamento básico. É muito comum as pessoas não reconhecerem a fundamental importância de se ter um saneamento básico. Vamos ouvir agora um especialista no assunto.
Saneamento básico nós podemos definir como todas aquelas ações que são desenvolvidas desde o momento em que você precisa coletar a água para servir a população. Então você coleta, você armazena, você trata e entrega em condições adequadas à população. Passando também pelo processo de coleta dos esgotos, levar até uma estação de tratamento, tratar esses esgotos e depois dispor esses esgotos de forma adequada. A importância do saneamento básico está diretamente relacionado com a qualidade de vida das pessoas. É impossível alguém ter saúde se não houverem as ações de saneamento básico todas adequadas. Cerca de 80% das doenças que nós conhecemos, elas são de veiculação hídrica. O que é que isso significa? Significa que elas são conduzidas pela água, são levadas de alguma forma pela água. Então, quando a Organização Mundial de Saúde diz que esse 80% desse universo de doenças, eles são relacionadas com a água, nós podemos dizer que se nós temos ações de saneamento básico desenvolvidas numa comunidade, nós podemos isolar 80% dessas doenças. As doenças que estão relacionadas com esse processo são basicamente as verminoses e toda uma série de doenças que são espalhadas através de bactérias. Por isso que esse universo é tão grande. E aí você tem desde a diarreia, que mata um número incalculável de pessoas nesse país, a ações de diminuição da capacidade de vida das pessoas quando elas adquirem uma leishmaniose, quando elas adquirem uma esquistossomose. Enfim, são doenças que a gente pode olhar nos catálogos de parasitologia, nos livros médicos de parasitologia e ver que elas são evitáveis quando você tem água de boa qualidade e quando você tem tratamento dos esgotos. Em todo o Brasil, somente 40% da população é atendida por rede de coleta de esgotos. Do que é coletado, somente 10% recebe tratamento. O restante... Essa situação se repete em todos os países em desenvolvimento da Ásia, África, Américas do Sul e Central. 1,8 bilhão de pessoas, aproximadamente 43% da população desses países, sofrem com a falta de saneamento adequado. Na região sudeste, a cada 100 mil habitantes, 27 morrem vítimas de doenças infecciosas e parasitárias. Talvez seja uma boa ideia organizar uma reunião com autoridades da sua cidade para se debater sobre a situação do esgoto e do tratamento da água. Mas também existem soluções imediatas que não precisam do governo para serem implementadas. Muitas casas, chácaras e fazendas adotam o sistema de fossas sépticas. Mas cuidado, se elas forem construídas fora dos padrões técnicos, elas podem contaminar o rio e a água que lhes servem. Vamos aprender um pouco mais sobre isso. A fossa séptica Consumidouro é uma forma de tratamento onde não existe a coleta e tratamento convencional. É um tratamento de esgoto. Ela pode ser construída com anéis de concreto, também chamados de manilhas, ou com cimento, areia e tijolos. Tijolos maciços para a fossa séptica e tijolos furados para o sumidouro. O custo de uma fossa séptica construída com tijolos e cimento está em torno de R$100. Você pode também construí-la com as manilhas, só que esse custo se eleva um pouco mais, porque requer a questão do transporte e a aquisição dessas manilhas já prontas nas lojas especializadas. Nós também precisamos de tubos de PVC de 100 milímetros para a canalização desse esgoto. E os cuidados básicos para a construção da fossa séptica Consumidouro é que ela esteja localizada sempre a jusante de qualquer fonte de abastecimento de água e a uma distância mínima de 2,5 metros do lençol freático. Como vimos, o assunto saneamento é fundamental para a qualidade de vida. Sua ausência causa doenças e morte. Há muito que nós mesmos podemos fazer para melhorar nossas casas, a nossa saúde e das nossas crianças. Para isso, é preciso vontade e iniciativa. E então, vamos mudar nossas vidas para melhor?
O universo conhecido é constituído de uma infinidade de galáxias, estrelas, planetas. No sistema solar existem vários planetas. Um deles é Marte. Ele é grande e cor de laranja. Lá não tem água, não tem plantas, nem animais, nem nada. É só deserto. Perto de Marte tem um outro planeta. Este é azul. Tem muita água, muita terra, muitos animais. Nós o chamamos de Terra, o planeta Terra, a nossa casa. Aqui moramos há milhares de anos. Foi uma longa jornada até chegarmos onde estamos, atravessando uma história de conquistas, onde enfrentou doenças, guerras e desastres naturais. O homem deixou o planeta como hoje conhecemos. Nossos rios estão ficando podres, sem vida e desaparecendo. Imensas áreas de vegetação são destruídas diariamente e, com elas, todos os seus animais. Muitos de nossos alimentos vêm contaminados, prejudicando a nossa saúde. Respiramos um ar poluído, vivemos correndo para cima e para baixo. A vida no planeta Terra corre séria ameaça. Mas por que tudo isso? A população mundial cresceu assustadoramente nos últimos séculos, mantendo-se a atual taxa de crescimento, que é de 2% ao ano. No ano 2033, a população da Terra terá dobrado. O homem é um ser que cria e consome produtos e serviços. Muitas vezes, seu consumismo vai além das suas necessidades básicas. Então, temos um número cada vez maior de pessoas precisando e querendo consumir cada vez mais. Para atender esta crescente demanda, onde cortava-se uma árvore, agora cortam-se milhares. O Brasil, além de ser um dos maiores países do mundo, possui inúmeros recursos naturais de fundamental importância para a sobrevivência de toda a humanidade. Florestas e matas, água potável para o consumo humano, terra fértil. Porém, assim como no resto do mundo, tudo está sendo tratado de forma irresponsável. Esta preocupação já despertou pessoas e organizações do mundo todo. Nos últimos 30 anos, multiplicaram-se as ações para recuperar o equilíbrio do nosso planeta. Há poucos anos, cidadãos representando instituições de mais de 170 países se encontraram numa conferência internacional chamada Rio 92. Neste encontro, foram discutidos os inúmeros problemas que ameaçam a vida na Terra. Chegou-se a muitas conclusões. A mais importante delas é que, para que possamos construir um mundo socialmente justo e ecologicamente equilibrado, é preciso que aconteça uma profunda mudança de mentalidade. Isto requer responsabilidade individual e coletiva em níveis local, nacional e internacional. O governo brasileiro, fiel aos compromissos firmados na Rio 92, criou o Programa Nacional de Educação Ambiental, o PRONEA. Para o sucesso deste programa, é fundamental a sua participação. A educação ambiental perpassa todas as atividades. Através desta série de vídeos a que estaremos assistindo, veremos como a educação ambiental pode ser desenvolvida em diversos espaços, como centros comunitários, clubes e praças. E também na escola, você perceberá que a educação ambiental pode ser desenvolvida tanto numa aula de geografia, como de história, educação física e até mesmo literatura. Enfim, através de todas as disciplinas, poderemos abordar questões ambientais. Com isso, você estará ajudando seus alunos a aplicar seu conhecimento em questões práticas e imediatas, de acordo com a realidade socioambiental. Assim, promoveremos a mudança de mentalidade necessária para cumprirmos com nosso dever de construir um mundo socialmente justo. Temos
Temos um belo trabalho a realizar. E então, vamos em frente? Todo mundo moderno precisa de energia. A maior parte das atividades que mantêm a vida no planeta hoje depende de energia. Mas afinal, o que é energia? Energia é a capacidade de criar trabalho, de produzir trabalho. Um ser humano, por exemplo, ele só é capaz de trabalhar se ele ingerir alguma energia. É preciso um automóvel para andar, está com o tanque cheio. O tanque cheio é uma energia em potencial, pronta para queimar e virar movimento. Só para você ter ideia de como é um motor potente, um motor mais energético do que o outro, um grande motor ele é muito potente quando ele queima muita energia em pouco tempo. A energia elétrica é a energia mais nobre e mais rica que o ser humano governa. Dessa energia, a gente a transforma em todas as outras energias. Por exemplo, a gente consegue aquecer a água que toma banho, consegue refrigerar o alimento para não perder, consegue aquecer o alimento para comer, consegue aquecer ambientes internos de casa, ela se transforma em imagem na nossa televisão, em som no rádio. Essa energia é a mais rica, é a mais capaz, é a mais nobre. O calor do Sol é a energia mais utilizada pelo homem e pela natureza do planeta Terra. Só para você ter uma ideia, essa energia viaja do Sol até o planeta em cerca de 500 segundos. Ela vem na forma de uma luz e aquece todo esse planeta, que permite ao ser humano viver aqui e às plantas realizar fotossíntese. O conceito de energia significa a capacidade de produzir trabalho. Energia, força, potência, tudo são conceitos interativos, são conceitos dependentes um do outro. Todo mundo precisa de energia. Uma sociedade é muito desenvolvida quando consome muita energia. Sem energia, não há vida nesse planeta. Pode-se extrair energia a partir da lenha, do carvão, do álcool, da água, do vento, do sol, do petróleo, do urânio, enfim, de diversas fontes, bem como de vegetais. Por exemplo, a mandioca e a cana-de-açúcar são chamadas de biomassa. A energia que usamos nas indústrias, em nossas casas e no nosso dia a dia, em geral, é principalmente de origem fóssil, como o petróleo, que atua como combustível para os motores, e a elétrica, em sua maior parte, vinda de usinas hidrelétricas. As usinas hidrelétricas são feitas com o represamento das águas de um rio. Para construir uma usina como a de Tucuruí, no Pará, foi alagada uma área de 2.430 quilômetros quadrados, formando um lago de 170 quilômetros de extensão. Um lago assim inunda florestas e a água do rio é alterada, ficando mais ácida e com pouco oxigênio. Nem todos os animais da região são resgatados. Proliferam mosquitos e diversos insetos, o que pode causar doenças. Além disso, sítios históricos e arqueológicos e monumentos naturais como Sete Quedas foram submersos por causa da construção da usina de Itaipu, no Paraná. Todo este esforço para gerar energia tem um grande inimigo, o desperdício. Por desconhecimento ou falta de atenção, as pessoas em geral gastam muito mais do que precisam. Observe ao redor, sua casa, sua escola, seu trabalho. Muitas vezes, as lâmpadas ficam acesas com a sala vazia. A TV fica ligada sem ninguém para assistir. Muitos banhos duram mais do que os 6 minutos necessários para se fazer a higiene completa. Carros mal regulados circulam pelas ruas.
o fogão fica aceso à toa. Precisamos mudar estes hábitos urgentemente. Observe também os aparelhos que gastam mais energia, lembrando que quanto maior a potência, maior o gasto. O chuveiro na posição inverno, por exemplo, tem 3.200 watts de potência. 5 banhos diários de 8 minutos neste chuveiro equivalem ao gasto de 2 geladeiras de 150 watts de potência durante todo o mês. Este mesmo chuveiro na posição verão estaria economizando 30% de energia elétrica. Todo desperdício de energia, além de contribuir com a crise do sistema, se apresenta a cada um de maneira bastante direta, a conta que você recebe todo mês. Atualmente, o desperdício de energia elétrica nas residências em um ano equivale a 34 milhões de reais. Com este dinheiro, poderia-se comprar nada menos do que 47 mil geladeiras duplex. Já com o desperdício causado pelos estabelecimentos comerciais, um total de 67 milhões de reais, seria possível comprar 28.800 microcomputadores. A energia é um bem caro e vem de fontes limitadas. Vários centros de pesquisa ao redor do mundo investem no estudo de fontes alternativas de energia, pois as que usamos hoje, além de afetarem drasticamente o meio ambiente, estão se esgotando. Cientistas e pesquisadores se dedicam a estudar os fenômenos da natureza, buscando ali fontes de energia mais baratas, mais limpas e renováveis. Sabe-se, por exemplo, que é possível extrair energia dos ventos, do sol e das ondas do mar. Como elas são pouco conhecidas e utilizadas, ainda custam mais caro que as fontes tradicionais de energia. Mas este quadro está mudando. A meta dos pesquisadores é trazer o nível de produção de energia dessas fontes para um nível que dê para atender às crescentes necessidades das nações. Quando se fala hoje, quer dizer, modernamente, que tem crise de energia, que se fala de aproveitar de uma maneira mais racional essa energia, então a gente se lembra de certos equipamentos que podem ser produzidos para converter essa energia, que no duro é uma onda eletromagnética que chega na Terra, né, converter isso em outro tipo de energia, por exemplo, energia elétrica, ou energia da biomassa, ou energia de vento, tudo isso é produzido pelo Sol. O Brasil é um dos 4 países que domina o ciclo completo de produção de células solares. E é o único país em desenvolvimento que detém essa tecnologia, que é muito importante porque energia solar está intimamente ligada ao desenvolvimento sustentado, por ser uma energia limpa, que não polui, e o custo ambiental de instalação de programas de energia solar é zero, ou seja, não se devasta a mata, não precisa inundar área nenhuma, e a vida útil de um sistema solar é de acima de 20 anos. Mas há outras formas de energia. Por exemplo, a biomassa. A biomassa é uma coisa fantástica também. Só para ter ideia, 150 bilhões de toneladas por ano são produzidas pelas plantas de biomassa, que pode ser convertida em energia. E nós já conhecemos o processo. E o Brasil, aliás, está na frente dos outros países nessa conversão de biomassa em energia. Quando acabar a energia do petróleo, a eletricidade produzida por rios, a hidroeletricidade, já chegou fora do Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, já chegou ao limite máximo. Não se pode produzir mais eletricidade, queda d'água, já aproveitaram tudo, não tem mais o que aproveitar. No Brasil ainda pode ser duplicado, mas no mundo como um todo, não pode. Então chega um ponto, com essa coisa desenfreada de consumismo no mundo inteiro, e todo mundo quer consumir mais, e tem alguns povos que são tão pobres que precisam consumir mais, ter um pouco de conforto, então vai ser necessário produzir eletricidade. Então, ou você usa energia nuclear, que tenha muita contestação em relação a isso, ou bem, chega um ponto em que a gente vai ter que produzir a eletricidade de algum lugar, a energia de algum lugar. E nós temos essa coisa fantástica, já repeti 10 vezes que é fantástica, porque é mesmo, que é o Sol. E como disse Platão, o pensador grego, tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo.
Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o Brasil, examinando os principais ecossistemas do país, suas potencialidades e seus problemas ambientais. Mas antes, precisamos saber o que é um ecossistema. Ecossistema significa um complexo dinâmico de populações vegetais, animais, micro-organismos e seu meio inorgânico, interagindo como uma unidade funcional. No Brasil, existe uma grande diversidade de ecossistemas, como a floresta amazônica, o cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal, as zonas costeiras, a Caatinga e os Campos do Sul. Falar da floresta amazônica é falar de uma grande biodiversidade. Diversidade biológica ou biodiversidade significa a variedade de genótipos, espécies, populações, comunidades, ecossistemas e os processos ecológicos que existem em uma determinada região. As florestas úmidas da Amazônia são conhecidas por sua fantástica biodiversidade. Lá pode-se encontrar 2.500 espécies de árvores. A Amazônia Legal é uma enorme área de aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados, compreendendo os estados do Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Acre, Tocantins, Amapá e partes do Mato Grosso e do Maranhão. Isto corresponde a 60% de todo o território nacional. Até a década de 60, a Amazônia era uma região praticamente intocada do Brasil. Em pouco mais de 20 anos, ela sofreu forte degradação ambiental, produzida por mineração, queimadas, instalação de hidrelétricas, garimpo, exploração predatória de madeiras, agroindústria e a colonização desordenada. Resultante dessas ações são a perda do patrimônio genético, erosão e compactação do solo, poluição das águas, extinção de espécies animais e vegetais, enfim, uma lista indesejável de graves problemas. O Cerrado brasileiro ocupa cerca de 25% do território nacional e está distribuído principalmente na região centro-oeste, fazendo fronteira com outros tipos de vegetação ou mesmo integrando-os, configurado na forma de pequenas manchas. Desta forma, encontramos cerrado dentro da floresta amazônica, por exemplo. Sua grande diversidade de vida está relacionada ao fato de ali existirem nascentes que fazem parte das 3 grandes bacias hidrográficas brasileiras, amazônica, do Paraná e do São Francisco. Apesar de possuir uma grande variedade de espécies e de ambientes, o Cerrado é hoje o ecossistema brasileiro mais ameaçado. Esta ameaça se dá pela rápida e intensa ocupação humana, criando novas cidades e instalando grandes fazendas de criação de gado e monoculturas, como as de arroz e soja. Está reduzida a apenas 7% de sua área original. Em alguns trechos remanescentes de floresta, os níveis de biodiversidade são considerados os maiores do planeta. Em contraste com essa exuberância de fauna e flora, mais de 70% da população brasileira vive na região da Mata Atlântica. A floresta cedia ainda os grandes polos industriais, petroleiros e portuários do Brasil. Várias espécies de árvores são encontradas nesse cenário, como o pau-brasil, o pinheiro do Paraná, o cedro, as figueiras, os ipês e a braúna. A maior parte das espécies de animais brasileiros ameaçados de extinção são originários da Mata Atlântica, como os micos-leões, a lontra, a onça-pintada,
o tatu-canastra e a arara azul pequena. Mais valiosos patrimônios naturais do Brasil, maior área úmida continental do planeta, com 140 mil quilômetros quadrados em território brasileiro, destaca-se pela riqueza da fauna, onde dividem espaço 650 espécies de aves, 80 de mamíferos, 260 de peixes e 50 de répteis. As chuvas fortes são comuns no Pantanal. Os terrenos, quase sempre planos, são alagados periodicamente por inúmeros córregos e vazantes, entremeados de lagoas e leques aluviais. O garimpo, onde o mercúrio polui a água, a pesca predatória, que desrespeita as fases de desova, a urbanização e o turismo desordenado e a agroindústria, que desmata e faz uso abusivo de agrotóxicos, são os principais inimigos do Pantanal. Recifes, costões rochosos, baías, estuários, brejos e falésias. A integridade ecológica da costa brasileira é pressionada pelo crescimento dos grandes centros urbanos, pela especulação imobiliária sem planejamento, pela poluição e pelo enorme fluxo de turistas. A ocupação predatória vem ocasionando a devastação das vegetações nativas, o que leva, entre outras coisas, à movimentação de dunas e até ao desabamento de morros. O aterro dos manguezais, por exemplo, coloca em perigo espécies animais e vegetais, além de destruir um importante filtro das impurezas lançadas na água. As raízes parcialmente submersas das árvores do mangue espalham-se sob a água para reter sedimentos e evitar que eles escoem para o mar. Alguns mangues estão situados entre a terra e o mar, formando um estuário para a reprodução de peixes. Outra ação danosa é o lançamento de esgoto no mar sem qualquer tratamento. Caatinga quer dizer Mata Branca. Quando chega o mês de agosto, o sol forte e a alta temperatura do solo aceleram a evaporação das águas. Rios e lagos, em seus trechos mais estreitos, secam totalmente. As árvores e arbustos raquíticos, cheios de espinhos, têm um aspecto triste e desolador. Quando chega o verão, as chuvas encharcam a terra e o verde toma conta da região. As plantas ganham vida e a fauna volta a engordar. São animais como a ararinha azul, o sapo pururu, a cutia, a asa branca, o gambá, o preá e o tatu-peba. As espécies mais abundantes na flora são a aroeira, a baraúna, o mandacaru, o xique-xique e o juazeiro, uma das poucas que não perdem suas folhas durante a seca. A cada chove, o homem do sertão e sua família sofrem muito. Precisam caminhar quilômetros em busca da água dos açudes. A irregularidade climática é um dos fatores que mais interferem na vida do sertanejo. Os tradicionais açudes, construídos sem rigor técnico e desrespeitando o ecossistema, os agrotóxicos utilizados na lavoura e as grandes fazendas de gado, transformaram a Caatinga numa região mais difícil ainda de se habitar e produzir. Outros ambientes, campos do Rio Grande do Sul, denominados pampas, o clima é ameno e o solo fértil. A junção destes dois fatores favoreceu a colonização acelerada no último século, principalmente por imigrantes europeus que alcançaram elevados índices de produtividade na região. Os pampas sofreram grande desgaste por causa das práticas agropecuárias indevidas. O pisoteio do gado, junto ao cultivo intensivo de soja, provocaram a diminuição da fertilidade e o processo de erosão dos solos. O Rio Grande do Sul tem um triste exemplo de um dos mais fortes processos de desertificação do país. Para respeitarmos alguma coisa,
Precisamos, primeiramente, conhecê-la,